Sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler o livro de Josué. Não cesseis de falar deste livro da lei, antes da medida nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Preparação para atravessar o Jordão. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial, e onde ordenar o povo, dizendo: Provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para vos possuirdes. Falou Josué aos Rebenitas e aos Gatitas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor é vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso ao vosso irmão como vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra a vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para a nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então, somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as suas ordens, não obedecer às suas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então, somente ser forte e corajoso, espia mandados de Jericó, Joabe. Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observar a terra de Jericó. Foram, pois, encontraram na casa de uma mulher, uma prostituta, cujo era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia do rei Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens, 2 filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti, entrar a tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido 2 homens e disse: É verdade que 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo de fechar a porta, sendo escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, fizera subir eirado e os escondera entre as canas do linho, e havia disposto em ordem e no eirado. Foram-se aqueles homens
após os espias caminhos e dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou a porta. Antes que espias se deitasse, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, e os que agradavam além do Jordão, quais destruídes. Ouviu isto, desmaiou-os, e o coração em ninguém mais há ânimo algum, por causa de vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurei, vós peço pelo Senhor, que assim como usei de minha misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai. E me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs. Com tudo que tem que eles, livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a vossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhe: Ide vós ao monte, para que porventura vós não encontre os perseguidores. Escondei vós lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos este teu juramento, e que nos fizeste jurar, e vindo nós à terra, não ataremos este cordão de fio de escarlata, janela por onde nos fizerem descer, e se não recolhemos em casa contigo teu pai e tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair fora da porta da tua casa, seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em cada caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados ao juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão da escarlata da janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, e porém não acharam. Assim os 2 homens voltaram, e descendo do monte, e passaram, e vieram Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós, a passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram
até o Jordão pousar ali antes de passarem. Sucedeu que, ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas, sacerdotes a levam, preferis vós também no vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 covados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais com o caminho pelo qual haveis de ir, visto que o portal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou os sacerdotes, dizendo: levantai-vos a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei comigo. Tu, pois, ordenaras aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor e toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um para cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, e o Senhor e toda a terra que possui nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, que vêm de cima, se amontoarão, tendo partido